Bom dia, muito obrigada pela vossa presença neste encontro informal em que vamos responder à difícil pergunta de como será o Região de Leiria quando ele tiver 100 anos. Para nos ajudar nesta árdua tarefa de futurologia, no fundo é disso que se trata, conto com a presença de 5 convidados que passo a apresentar e a quem também desde já agradeço. A Catarina Menezes, a professora de Comunicação aqui na ESECS, Catarina Reis, professora do Departamento de Engenharia Informática da STG e responsável pelo Departamento de Investigação e Inovação na Void Software, Samuel Rama, artista e docente da ESAD Caldas da Rainha. A sua atividade incide, e passo a citar, na pesquisa da intrincada e complexa relação entre os meios de escultura, desenho e fotografia com as noções de paisagem. Rui Rijo, vice-presidente executivo da Sound Particles e docente do ensino superior, e Vítor Ferreira, diretor da Startup Leiria e professor também do Politécnico de Leiria. Antes de lançar aos nossos convidados as perguntas que aqui tenho preparadas, gostava apenas de vos dizer que o Região de Leiria é hoje um jornal que se destaca no contexto da imprensa regional portuguesa. Desde muito cedo que se demarcou, por exemplo, logo em 1996, com um sítio que criou na internet, e mais tarde com muitos outros projetos e formatos através dos quais procura fazer chegar a informação às pessoas. Estou a lembrar, por exemplo, dos vídeos, das newsletters, a presença ativa em várias redes sociais, os podcasts, a aplicação móvel, os eventos exclusivamente online, enfim, uma série de outras iniciativas. A tecnologia ajudou, mas não foi a tecnologia que elevou o jornal a este patamar. A tecnologia nada faria se o jornal não contasse com uma equipa que se caracteriza pela sua iniciativa, dinamismo, criatividade, preocupação com o rigor, espírito de entreajuda e, sobretudo, e isto é muito importante, a sua enorme disponibilidade para aprender. Não obstante o percurso que o Região de Leiria fez, vive os dramas que todos os outros jornais vivem nos dias de hoje. A fraca confiança dos cidadãos na informação e a disponibilidade para pagar conteúdos jornalísticos, as receitas da publicidade que começam a escassear no papel e que ainda não crescem no online, os gigantes tecnológicos que devoram a maior parte da fatia do bolo publicitário, assim como a desinformação prolifera, os conteúdos mascarados de jornalismo, a perda de valor das marcas de informação. Se pensarmos, por exemplo, nas gerações Z e Alfa, para elas já não existe o jornal A, B ou C. As fontes de informação oficiais são o TikTok, o Instagram e o YouTube. Enfim, perante este cenário parece que está quase tudo perdido e só apetece desistir, mas quem trabalha no jornal e o faz por gosto sabe que vale a pena continuar a trabalhar por um bem que se chama democracia. E é aqui que estamos, neste cenário que descrevi, e é neste contexto que importa muito pensar como vamos tratar do nosso futuro, o que vamos fazer para continuarmos a desempenhar a nossa missão. Vamos, por isso, sem mais demoras, às perguntas e respostas. Vou começar por fazer a todos uma pergunta, para a qual peço apenas a resposta sim ou não. E a pergunta é esta: aos 100 anos, o Região de Leiria será apenas um jornal digital? Para responder, se aos 100 anos o Região de Leiria será apenas digital, a minha resposta é não. A minha resposta é não sei. A minha resposta, se vai ser apenas digital, não. A minha resposta é não. A minha resposta é espero que não. Como será a relação da Região de Leiria aos 100 anos? Como estará dividida? O perfil terão os seus profissionais? Quando nós pensamos num futuro daqui a 12 anos, eu creio que o futuro daqui a 12 anos não será assim tão diferente da realidade que nós temos agora. Se estivéssemos a falar daqui a 100 anos, se calhar devemos fazer um exercício de prospecção e de previsão um bocadinho maior. Eu penso que a relação vai ter essencialmente as mesmas características que tem hoje, eventualmente com a introdução de mais ou de novos profissionais que se calhar ainda não existem na quantidade desejável. E eu aqui refiro duas áreas em particular: profissionais habilitados para trabalhar muito bem com dados, profissionais habilitados para trabalhar muito bem com diferentes linguagens. Porque eu acho que a grande mudança no imediato poderá eventualmente ter de passar por aqui, com o mesmo perfil jornalístico,
com o nosso poder, não é? Mas efetivamente com uma outra capacidade de manuseamento da tecnologia e das inteligências que a suportam, não é? Portanto, acho que as redações têm que se preparar para contratar especificamente este tipo de profissional. E, portanto, o conteúdo também sofrerá alterações. Alterações não de propósito, não é? Não alterações no que respeito ao que é o valor da profissão, e aquilo que orienta a profissão de jornalista, mas se calhar alterações ao nível da forma, da superfície, da forma como os conteúdos podem vir a ser mais diversificados e apresentados de uma outra maneira, numa maior diversificação de formatos. Eu penso que vai ter que ser, sim. É que a evolução é tão rápida, a tendência é tão rápida, que neste momento cada um de nós tem um smartphone na palma da mão e tem o mundo disponível. Ou seja, esta questão de guardar a informação já está disponível. Atualmente já temos capacidade para fazer uma grande recolha de informação. A grande questão é o que vem a seguir. E para isso sugiro utilizarmos sempre a tecnologia como nossa companheira e utilizá-la em nosso benefício, em benefício da humanidade. E, portanto, utilizar modelos de inteligência artificial para fazer a etiquetagem, fazer a filtragem do que a informação que realmente interessa preservar, porque também já existe muito trabalho feito nesse sentido, no sentido de comprimir a informação ao máximo para depois conseguir preservá-la ao longo dos tempos. Tudo isto é tecnologia que neste momento já está disponível. Por exemplo, a cobertura de incêndios e grandes desastres naturais já pode ser feita com veículos autónomos, os drones por aí andam. E, portanto, não tem que ser feita colocando a vida humana em perigo. E isto, obviamente, será sempre feito com uma questão que também me parece que é bastante importante, que é, qualquer um pode ser jornalista, qualquer um pode ser informático, e é verdade. Mas nem todos somos jornalistas, nem todos somos informáticos. E a categorização das profissões é algo que a nossa sociedade se devia começar a preocupar um bocadinho mais. A tecnologia está aí, está disponível, podemos utilizá-la, mas é preciso saber utilizá-la. Portanto, quando a Catarina falava das competências da redação no futuro, eu acrescento que é preciso também haver uma grande componente de saber utilizar e estar alerta para os perigos das tecnologias. A cibersegurança é atualmente um problema muito grande, precisa de ser resolvido em várias situações e que, pronto, na minha opinião, deverá ser também uma das preocupações. Eu tendo a achar que o jornalismo deve aprofundar tudo aquilo que os outros meios estão a conquistar. Ou seja, se os outros meios se tornam lúdicos, superficiais, que apelam à percepção distraída, o jornalismo tem que ser o contrário disso. Porque senão vai entrar em decadência. Já está, de certa forma, e pode entrar em decadência porque há uma confusão. Há também um aspecto curioso neste debate, que é tentarmos a olhar para a tecnologia como tendo um horizonte utópico. E tendemos a olhar, por exemplo, para as alterações climáticas e para estas questões relacionadas com a desagradação das democracias como com um horizonte distópico. Mas as duas coisas coincidem no mesmo mundo. E, portanto, só um ponto de vista crítico sobre as tecnologias e sobre tudo o resto é que nos pode, de alguma maneira, ajudar um bocadinho a perceber a evolução das coisas. As ideias que nos governam são antagónicas. Qual é que é a solução para isto? Não pode ser o jornalismo ainda trabalha em cima daquelas perguntas: o quê, quem, como, porquê. O como e o porquê é fundamental demorarmos nisso. Demorarmos nesse estudo. E eu acho que o jornalismo pode ter um futuro muito interessante se ele aprofundar todas essas ligações possíveis. O jornalista pode vir a ser muito próximo um autor, porque as pessoas já estão cansadas do lúdico. Uma coisa é certa, já percebemos que o jornalismo teve outra importância e outro impacto. E essa importância e esse impacto tem estado a diminuir. Prosseguir com as mesmas soluções que temos tido até aqui não é solução. A solução é um corte com isso. O jornal vende ou venderá mais do que informação, identidade.
seja, uma determinada credibilidade. E essa questão é que poderá fazer com que o jornal sobreviva. Nós hoje temos um mar de informação. E às vezes a diferença é, ok, isto é verdadeiro ou não? E nós precisamos de alguém que seja o garante. O garante vem da sua credibilidade e da sua história. Portanto, um asset, um ativo, vai ser os 100 anos que o jornal tem e o contínuo de ter sempre credibilidade. Porque senão, quer dizer, eu vou à net e vou ver uma rede social qualquer, um TikTok do futuro, daqui a 12 anos, eu vejo o futuro Presidente de Portugal a fazer certo. É verdade ou é mentira? Não vamos saber, porque foi feito por um LLM, pode ter sido feito e vai ser igual à pessoa que está a fazer certo. E há muitas pessoas que vão dizer que viram, e há outras que vão dizer que não viram. Então, quem tem razão? Quem tem razão será quem dará essa credibilidade. O jornal vem credibilidade. E por isso é que eu disse no início que existe, o papel vai continuar a existir, porque é uma forma de garantir essa credibilidade. Se eu for meramente online, começa-se a desvannecer. Este jornal é tão antigo e tão importante que ainda há em papel. Esse lado vai ser muito importante. Vitor, qual será o modelo de negócio daqui a 12 anos? Como é que ele se vai sustentar? Há modelos de negócio hoje em dia que resistem, de subscrição. Temos vários mídias nacionais já dentro desse modelo, mas muito fechados, não é? E os outros não estão a seguir o tal caminho do clique fácil, que leva a mais cliques, a mais publicidade e assim sucessivamente. Será um híbrido no meio disto? Talvez. Poderá haver um híbrido, que é aquele caminho que alguns mídias têm seguido hoje. Ou seja, há uma parte paga, uma parte de publicidade, quer na edição impressa, quer online, que nos tenta fazer sobreviver. E será que isso é suficiente, sobretudo tendo em conta o tamanho da audiência no jornal regional? Eu diria que não. Isto liga com aquilo que eu disse, ou seja, quanto é que vale a credibilidade e quem é que pode estar disposto a pagar pela credibilidade ou pela profundidade. Eu vou fazer uma pergunta à audiência, aos mais novos. Quem é que vocês comprou o jornal do último ano? Pode pôr a mão no ar. Se extrapolável para o mundo inteiro. Quer dizer que a maior parte dos mídias vive de tal publicidade, do clique, da vontade e do clique. Para já ainda não temos uma alternativa. Existem jornais, eu vou ser sincero, o único jornal que eu compro não é um jornal, é uma revista, é o Economist. Eu compro por causa da profundidade e por causa da credibilidade que eu falava, e para mim é um bastião, um dos poucos pastores de mídia internacional. Se será suficiente, se o João Leiria terá a tal credibilidade suficiente para continuar a viver só disso, eu tenho dúvidas porque a dimensão do público-alvo é bastante pequena. Então, mesmo que haja 5 mil pessoas que acreditam muito nessa credibilidade da Leiria, que vão pagar o região, existem muitas outras que vão simplesmente ligar à internet e vão procurar os mídias do outro lado. Do lado da publicidade, haverá alterações em relação ao que temos hoje? Continuaremos a ter os anúncios da forma que temos hoje? Dependendo que isso é uma das principais fontes de receita. Talvez haja uma consciencialização, como o Samuel dizia, de que alguns anunciantes poderão preferir órgãos de comunicação mais credíveis, que defendam determinado tipo de causas, de princípios e de valores, e eu vou colocar e posicionar os meus anúncios para estar nesses órgãos e não em outros. Isso pode ser uma coisa favorável e um nicho explorado por jornais como a Região de Leiria. A nível europeu, a sobrevivência do jornalismo e do financiamento vai ter 3 fontes. Uma, claramente, será, e a tendência é essa, para haver um financiamento pelo Estado. Os Estados vão ter de financiar os jornais, tal como acontece agora na Dinamarca. A Finlândia também está a ter essa discussão. Ainda não foi para a frente agora, mas a Dinamarca já o faz. E foi um modelo em que se criou um fundo de impostos para depois ter distribuído pelos órgãos de comunicação social. Gostaria de já dizer o seguinte: é muito importante na estratégia para lançar esta discussão, parece-me a mim, separar o que é o jornalismo regional dos grandes mídias. São duas realidades diferentes,
E tentar colocar, se a imprensa tentar colocar no mesmo bolo a mesma discussão, provavelmente vai ter o resultado que tem até agora. Quer dizer, se conseguir separar, e se os grandes grupos também perceberem que é importante separar e começar pelo jornalismo regional, passando o jornalismo regional a ter um modelo, seguramente também se encontrará para os outros. Agora, tentando confundir os dois, não vai acontecer. Isso é importante numa estratégia para lançar essa discussão. A segunda fonte de financiamento será, claramente, as plataformas pagarem pelos conteúdos. No Canadá, não funcionou e, por exemplo, na Austrália funcionou. Na Austrália funcionou, o modelo foi o governo colocou uma lei que obriga ao pagamento das grandes plataformas pelos conteúdos, mas era um modelo relativamente flexível e, portanto, funcionou. No Canadá foi um modelo imposto e o que aconteceu foi que a Meta e o Alphabet, nomeadamente, em particular, o Facebook, o Google, o Instagram, etc., recusaram e fazem o filtragem pelos conteúdos do Canadá. O que acontece? Obviamente isto não era o efeito que se pretendia. Porque, obviamente, se, por um lado, estas grandes plataformas não pagam pelos conteúdos que são produzidos, por outro lado, os órgãos de comunicação social precisam delas para aparecerem nos motores de busca, para terem divulgação e para também ir buscar as suas receitas publicitárias. Certo? Portanto, isto é um pau de dois bicos, permitam-me usar esta expressão, e, portanto, esta discussão tem de, por um lado, agregar forças, e volto aqui à estratégia, tem de haver uma estratégia europeia para esta matéria, porque é a única forma de equilibrar as forças. Há uma terceira fonte de receita que parece que os mídias não estão a explorar. O jornal do João Bahia é claramente um pioneiro nessa matéria, que foi utilizar fundos para investigação e transformação digital, investigação aplicada, para efetivar essa transformação. E é uma fonte de receita. Vou só dar um exemplo. O caso dos projetos em que vão participar, o Porta do Mundo, mais recentemente a plataforma de apoio aos anúncios diretos, o B2B, mas isto são apenas dois pequenos exemplos. Poderia ser alargado, poderia ser financiado como um projeto de sensibilização para o jornalismo, a nível das classes, das chamadas mais jovens, e poderia ser financiado. Está a ser feito pelo João Bahia de uma forma completamente financiada por fundos próprios. Mas poderia, por exemplo, se financiado, haver a disponibilidade de recursos dentro da região para articular, por exemplo, pôr o repórter do mundo em cada escola, numa instância diferente. Haver um concurso de jornalismo em cada escola. Ou, por exemplo, os estudantes que, se fizessem a submissão, pelo menos uma publicação por mês, tivessem direito de acesso ao jornal, gratuito, de uma forma, por exemplo. Mas isto exige recursos. E as redações e as estruturas dos jornais são escassas. Portanto, tem que ser financiado. Tem que ser financiado e há fundos europeus para isso. Há fundos nacionais que têm que ser utilizados. É uma questão de nos unirmos e uma questão de garantir que isso acontece. Eu penso que a questão da subscrição não anda a ser vista da forma mais ajustada. Nós temos valores de subscrição em Portugal baixíssimos. Os relatórios põem a população abaixo dos 10% a subscrever um jornal nacional, já não falamos dos regionais. Mas eu penso que nunca foi verdadeiramente explorada. Eu não acho que sozinho vai resolver. Penso que é preciso tudo aquilo que foi referido. Mas eu penso que nunca foi devidamente explorada a questão dos micropagamentos. A pessoa não subscreve um jornal, é mais uma despesa mensal, na difícil gestão que todos temos que fazer já hoje. Mas quando se cruza com um artigo que gostava de ler, se pudesse carregar nele e pagar, fazer um micropagamento do teu artigo, faria. E eu penso que isto nunca foi testado como deve ser em Portugal e era importante ser. Eu sei que é difícil, em termos contabilísticos e de infraestrutura, mas nós temos micropagamentos para tudo. Temos para as portagens, temos para o estacionamento, e portanto há de haver uma forma de testar esta possibilidade. Neste novo cenário, quais são as questões éticas que se vão colocar aos jornalistas da região da Bahia, à equipa da região da Bahia? Eu, em termos de questões éticas e deontológicas do jornalismo, não conheço o suficiente, mas posso falar um bocadinho
da ética como um todo, digamos assim. Há duas questões fundamentais na cultura humanista. Uma é ética e outra é estética. A ética, simplificando, procura o bem. A estética procura a beleza. E as duas nunca se cruzam. A ética está acima é algo que está em construção e não está no mundo. Não está no mundo, está fora do mundo. Quer dizer, o algo axiológico da ética está fora do mundo. Portanto, temos que promover uma construção dia a dia para alcançar esse plano ético. E que será sempre incompleto, mas temos que ter sempre esse fim. E esta questão da ética, que é tão grandiosa, não é? Em termos de realização humanista, resume-se a isto. Tens a hipótese de não fazer mal, não faças. E como é que nós, portanto, como é que isto se pode fazer? Pode-se fazer sendo sério, pode-se fazer recorrendo a um conjunto de valores que cada um terá, para se poder ser autor e considerando que um caminho possível para o jornalismo é esse trabalho de autoria. Esse trabalho de autoria vai radicar com certeza num conjunto de valores. Vai radicar com certeza num mecanismo de aferição daquilo que se vai produzindo. Por exemplo, quando nós utilizamos, ou quando se utilizam, e não vale a pena dizer que podemos regular, porque nós não vivemos num mundo em que se possa regular a inteligência artificial. A inteligência artificial nas humanidades é boa a cruzar dados, mas não é criativa. Cruza dados de uma maneira espantosa e muito rápida. Para mim é um motor de busca. É a evolução do Google. No Google um dia há de ser aquilo. Mas não produz saber novo, quer dizer, repete até a exaustão de códigos que tiveram êxito, ou a norma. Não esperem que a inteligência artificial vá escrever a próxima obra-prima da literatura, ou que vá pintar o último quadro sem autoria. Isso é impossível. Eu tinha aqui um desafio para lançar, que vem na sequência de financiamento, porque precisa de financiamento para isso. Mas não sei se, provavelmente, se calhar a audiência não se recorda toda. Foi um programa que apareceu na minha já adolescência e eu achei que já aparecia tarde. Chamava-se Caderno Diário e era uma transmissão específica para crianças, ou seja, que se contavam as histórias de maneira diferente, porque notícias são histórias, mas para um público muito juvenil. E lançava esse desafio, até porque, por exemplo, o Politécnico já fez isso. Nós precisávamos de alunos para engenharia informática e fomos às camadas mais jovens convencê-los que a informática era o futuro. Acho que conseguimos, mas pronto, deixa aqui o desafio ao Região de Leiria, se calhar fazer uma edição de um mini Região de Leiria e em questão imprensa, e também se é preciso financiamento, obviamente, mas com notícias específicas para uma idade em que os meninos começam a aprender a ler, a tomarem contato com os jornais e se calhar oferecer mesmo nas escolas da região de Leiria, as escolas primárias, primeiro ciclo. Eu cheguei a um título a vez mais, que é a ligação aos mais jovens. Tenho achado muito interessante, mas mesmo muito interessante, por exemplo, o que a União de Leiria tem feito. Eu nunca fui ao futebol e este ano já fui umas 2 ou 3 vezes. Porquê? Porque eles fizeram assim coisa que foi, chegaram às escolas a oferecer os bilhetes. E depois, obviamente, as crianças chegam a casa e os pais têm que ir ao futebol. E tem funcionado. Tem funcionado. Exatamente, tem funcionado. E é curioso, está-se a criar uma relação entre o meu filho e a União e entre os amigos do meu filho e a União que não existia, se calhar, já há 20 ou 30 anos. E, portanto, esta questão de entrar pelas escolas, de entrar com um aspecto lúdico, de entrar, e aqui o lúdico pode ser interessante, como isso pode ser entendido, mas é interessante. Quais serão as competências que serão necessárias, por exemplo, no departamento comercial? Quais serão as competências que serão necessárias no departamento técnico? As competências podem ser ou cada vez mais sofisticadas, como eu gostava, e nós falávamos aqui muito do que gostávamos que fosse, que os jornalistas tivessem valores, tivessem mais competências, raciocínio crítico, capacidade de lidar com novas ferramentas tecnológicas. As pessoas que trabalham na área gráfica vão trabalhar essencialmente com a ajuda de motores de inteligência artificial,
vamos compor o jornal, etc. Em relação à parte comercial, das competências Essa da parte comercial. é interessante. E aqui voltamos ao olhar humano, vender, por enquanto é uma atividade, como estávamos aqui a discutir, em que é essencialmente humana. Eu confio mais, ou sou mais facilmente convencido por um humano na sala do que pelo LLM a tentar vender alguma coisa que eu vou desconfiar que quando ele está a vender. Portanto, essa é uma parte que vai ser difícil substituir a parte comercial. Um jornal faz parte da nossa vida. Eu, desde que o conheço, eu conheço a região. E, portanto, não há região sem uma região, na minha opinião. E há claramente uma região que nos une. E gostaria de dizer também, a nível pessoal, que me prende muito à região, e gostaria de terminar com isto, é a independência. É um jornal sem medo. E porque a independência é uma besta, que dá cabo de desejos, e a liberdade é uma maluca, sabe que é um beijo. Obrigado ao João Pedro. Chegamos então ao fim do nosso encontro. Saímos daqui com um horizonte a 12 anos, que já percebemos que vai requerer muito trabalho e uma enorme capacidade de adaptação, seja no papel, seja no digital. Eu diria que, por parte da região de Leiria, manteríamos aquela que tem sido a nossa postura em matéria de inovação. No fundo, se resume a uma frase célebre do Saramago, que é: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Porque, na verdade, não tínhamos pressa porque o papel ainda rende, não perdemos tempo porque o futuro vai ser cada vez mais digital. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada aos nossos convidados especiais deste encontro que se disponibilizaram no meio das suas agendas complicadíssimas a estar aqui connosco e a dar-nos luz para um caminho difícil que vamos ter que fazer. Muito obrigada.